Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite. Que bom também poder estar junto, esse longe e perto aí com o Alexandre. Nossa, eu não lembro, Alexandre, se quando eu tive lá no júri do salão de fotografia, se a gente se encontrou, mas a gente já teve juntos, né? E de qualquer forma, né? A gente acho que se viu naquela época lá. E de qualquer forma. Não sei se no júri, mas já nos encontramos algumas vezes. Aquela ocasião eu fiquei um tempinho lá. E tão bom te ver, te encontrar aqui, agradeço, nossa, aos meus queridos amigos aí da Planta Barra, né? Todos considero pessoas muito pertinho, assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Né? Vocês fazem um trabalho lindo, assim, né? Estou super feliz mesmo de estar aqui e de ver as carinhas que já estão aí nos olhando, né? Bom, quando o Cris propôs, né, veio através dele, desculpem, eu estou olhando aqui só para colocar o cronômetro, pronto, para não passar, o nosso tempo é precioso, né? Cris trouxe o convite e muito aberto, assim, para a gente poder conversar juntos sobre essas aproximações que são amplas, mas também tem um lugar, né, no campo aí da arte, que é essa aproximação arte e vida, né? A gente já naturalizou falar, né, de aproximação entre arte e vida, mas se a gente for pensar, isso é uma coisa que a gente não devia nem falar, porque é conversa de doido, assim. Como é que uma coisa que a gente faz na vida vai estar fora da vida, né? Eu durante muito tempo falava, né, arte e vida, porque os artistas que aproximam arte e vida, a bandeira da arte e vida, né, eu me identifico com isso. Aí um dia eu me ouvi falando, aqueles momentos que a gente tem que dar um passo para o lado e a gente se vê, né, assim. E eu disse, mas isso não está certo, né, isso não é uma coisa lógica. Como foi que isso foi acontecer, né? Bom, aí eu faço um recuo, assim, lá para quando eu tinha 20 anos, fiquei pensando a partir do convite, né, na experiência, assim, na trajetória, como foi que isso se deu, como é que isso foi sendo pensado por mim e pelas pessoas que eu assistia, né, a quem eu assistia, se engajarem ou debaterem como artistas, né, essa relação arte e vida. E voltei ao meu próprio tempo, à minha própria experiência peço desculpa já para alguns amigos que já ouviram essa historinha, né? Mas ela é importante aqui hoje. Nunca vou esquecer, primeiro, da alegria de ter passado no vestibular para artes, né? De estar num curso de artes, naquela faculdade, né, que é aqui em Porto Alegre, na URGS, onde eu fiz minha formação nos anos 80, e primeiro de sentir que ali era a minha casa, era uma casa. Eu tinha pares, né? Não que eu já não os tivesse fora, na minha própria família, né? Mas era diferente ali, entre os artistas jovens em formação, estudantes, professores e tal. Só que esse primeiro momento, assim, de estar em casa, essa sensação, ela foi sendo substituída por um incômodo. Não um incômodo de desconforto na instituição. E olha que era final de ditadura, a gente tinha que ir no fim de semana com a ajuda muito arriscada, assim, do Chico, que na época trabalhava na zeladoria do prédio, né, da faculdade, abria clandestinamente para a gente entrar e pichar toda, né, quando a gente era do centro acadêmico, e fazer aquelas manifestações todas. Aí fomos levados quase a ser... Eu quase fui jubilada, o Fernando, na época, já era meu namorado, que foi meu marido, né, durante muito tempo, faleceu. A gente trabalhava, estava ali juntos, né, no centro acadêmico, e quase fomos os dois jubilados, né, e tal. Mesmo assim, eu me sentia muito, muito bem na casa, com as pessoas. Onde eu me sentia mal era na rua. E eu comecei a me sentir mal na rua, e era um sentimento completamente novo. Nos lugares onde eu sempre tinha estado em casa, eu tinha uns 19 anos quando isso aconteceu. Porque eu me lembro do lugar, eu vou contar para vocês.
os lugares onde eu sempre tinha estado em casa, eu não estava mais em casa. E aí eu comecei a sentir um mal-estar, né? E comecei a perceber que esse mal-estar se acentuava quando as pessoas desses lugares, que eram os meus lugares cotidianos, me perguntavam, o que tu fazes, né? E aí o meu mal-estar subia, eu tomava conta, eu virava uma panela de mal-estar. E eu dizia, eu sou estudante de artes. E eu comecei a perceber depois, né, que quando eu já podia dizer que eu era artista, aí eu me sentia pior ainda, nesses lugares que eram os lugares da minha vida cotidiana, né? E aí teve um dia que ficou emblemático, assim, que foi o que criou essa memória, que eu me lembro bem, numa fruteira, e eu me dei conta que ali naquela fruteira eu era uma pessoa. E quando eu estava nos lugares que eram os do meu novo campo de vida, onde eu dizia que me sentia em casa, identificada, eu era outra pessoa. Eu me sentia diferente. Então tinha se produzido uma cisão na minha vida pelo fato de eu ter entrado na universidade no curso de artes. E isso foi uma coisa muito assim desconfortável, desagradável, que na minha imaturidade ali dos 19 anos, eu não conseguia entender. Agora eu vou falar um pouquinho de gauchesa aí para quem não é daqui, né? Por que que quando eu estava naquele momento na fruteira e o que eu estava fazendo era comprar bergamota, que é a tangerina, né, ou a mexerica, depende aí do lugar do Brasil, por que que a pessoa que comprava bergamota não era a mesma que fazia arte? E era isso, por isso que eu me sentia desconfortável, né, quando eu estava nos lugares da vida, porque eu não podia estar ali como artista, eu sentia. Se eu estivesse ali como artista, a camada assim da persona, e era uma persona distinta, né, ela se adensaria de tal forma que me produzia uma distância entre mim e aquelas pessoas que, antes de tudo isso, estavam muito próximas a mim. Eram iguais. Eu tinha perdido uma horizontalidade. E isso foi um sentimento bem desconfortável, assim, que eu carreguei durante muito tempo. E hoje eu não carrego mais, né? Não carrego mais porque, em parte, pelo exercício artístico que eu fiz, pela oportunidade que a vida foi me trazendo de conversar, de debater, de desmontar até onde eu posso essa persona distinta, né, do artista ou do intelectual. Mas uma camada fica, um pouco fica, uma distância permanece. E aí vai do tempo passando e a gente ir compreendendo que as diferenças, né, elas vão existir, os privilégios vão existir, que a gente vive num lugar de privilégio, de distinção, mas o que importa é a gente não se aproveitar disso, falando simplesmente, né? É a gente não se aproveitar disso e não fazer disso uma condição facilitadora para estar melhor que os outros, né? É a forma como eu acomodei isso com o tempo, trabalhando contra isso, e naquilo que eu não consigo derrubar, pelo menos, eu nunca vou tirar vantagem dessa distinção, né? O trabalho, assim, como artista, né, que me possibilitou, onde eu tive mais possibilidade de refletir sobre essa diferença, sobre essa não horizontalidade e caminhar para uma outra postura, né? Esse trabalho veio tardiamente para mim. Eu só fui entender que artista eu era quando eu tinha 33 anos. E eu tive a consciência plena até os meus 33 anos, mesmo sendo uma artista que trabalhava diariamente, né? Teve um longo período que eu fui uma artista de estar envolvida diretamente com o meu trabalho todos os dias. Especialmente quando eu era uma artista de ateliê, né? Que foi o que acabou por aquela época ali, né? Em 99, 2000, né? Isso mudou. E
nessa fase aí, nessa virada de milênio, né, aconteceu uma coisa, eu acho que está alguém com o microfone, né, aberto, não sei se vocês ouvem. Tá, né? Nessa fase ali, justamente nessa virada de milênio, o meu despertar, né, para artista que eu não sabia que eu era, mas que eu descobri, né, que vinha a ser, né, porque eu acho que é mais ou menos assim que acontece, coisa que eu tinha essa intuição dos 20 aos 33 anos, eu sabia que eu não tinha achado coisa nenhuma. Eu sabia que o que eu fazia era uma forma de eu chegar numa coisa que eu não procurava, mas que eu iria encontrar. E que esse desassossego estava ligado a, condicionado por encontrar esse outro modo que eu não tinha ideia do que seria, mas que se eu não encontrasse, eu não seria a artista que eu tinha para ser, né? Não ia ser nada, não ia acontecer nada. E quando eu digo isso de uma posição anterior aos meus 33 anos, que eu fiz muito parcimoniosamente exposições. Eu sempre fui muito desconfiada por exposição. E eu fiz parcimoniosamente, né? Eu fui fazendo as individuais devagar, depois dos meus outros colegas. Eu me lembro que eu era colega de faculdade do Gaudêncio. O Gaudêncio já fazia retrospectiva, né? O Fidelis. Eu não tinha feito a minha primeira individual, né? O cara fez retrospectiva com 22 anos, 23, né? Mas não era só ele, tinha um bando de gente que corria muito, né? Assim. E eu sempre fui muito desconfiada com essa coisa de exposição. Eu achava que quanto mais exposição eu fizesse, mais longe da pessoa que compra bergamota eu ia estar. Mas não sabia bem por quê também. As coisas não eram muito conversadas assim no passado. A gente tinha dificuldade de ver a conjuntura, até porque foi ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000 que teve uma mudança muito forte no sistema de artes brasileiro, né? Daí a gente entrou dentro dessa logística toda do padrão globalizado, né? Com as grandes instituições, né? Os grandes centros culturais, né? Que começaram a aterrissar, né? Aí pelas várias capitais brasileiras. Então, começou tudo lá com o CCBB, depois veio o Itaú Cultural, Santander, né? E mesmo as instituições públicas começaram a imitar essa forma de funcionar, e, de repente, o nosso sistema de artes ele estava super voltado para a produção de muitas exposições, né? Tinha uma demanda muito grande e tinha um arranjo também profissional de trabalhos, de muitas especialidades, né? E ficou tudo muito profissional, assim, né? E eu percebi que se eu cruzasse mesmo aquela porta, eu não era já uma jovem recém-formada, eu já tinha 32 anos, né? Se eu avançasse naquele caminho, e eu já tinha feito uma trajetóriazinha até ali, né? E estava num programa, primeira edição do Rumos de Artes Visuais, que na época foi um super programa, não tinha muitos. Então aquele era um super programa, o Alexandre deve lembrar disso. E eu acabei sendo a artista que ganhou o prêmio do programa, fui para Paris, lá para uma residência, e já fui naquela ocasião muito infeliz, é uma coisa engraçada, assim, porque quanto mais eu avançava, era uma avançadinha, né, gente, assim, de artista emergente, né, não é aquela coisa, né, Vicky Muniz, né, nem nada disso, né, aquela avançadinha que todo mundo aqui, eu acho, muitos de nós aqui estamos trilhando ou já trilhamos, né, mas para mim era um momento importante, porque eu tinha ganhado um prêmio, era o principal prêmio da arte emergente, e eu tinha feito um percurso naquele negócio ali do Itaú Cultural muito infeliz. Porque quando eu vi do que se tratava aquela estrutura, eu pensei, é isso que encaixota. Isso aqui, quanto mais glamuroso fica, quanto mais cheio de discurso fica, quanto mais jargão produz, quanto mais catálogo publica, menos afeta. Não afeta ninguém, não afeta quase nada. Fica nessa bolha, né? E nós estamos todos dentro de caixinhas, era essa imagem que eu tinha de mim mesma, dentro de uma caixinha que podia ser física, como era o espaço de ateliê que eu tinha, na época eu tinha,
produzindo coisas que a gente encaixota e manda para as caixas do Brasil, né? Esperando sempre que uma caixa maior, por uma maior caixa e menos ocupada, uma grande caixa que esteja só a gente lá dentro encaixotado. A grande, né, individual, no caixotão, né, todo glamuroso, todo importante, para não falar para ninguém, eu pensava. Ou para falar num dialeto que não dá para falar em qualquer lugar, que não diz nada para ninguém. Então, essa sensação de uma cisão profunda, né, me fez tomar uma decisão na época. Eu tive uma companhia de um colega artista, que foi meu parceiro num projeto que já acabou em 2012, que foi o Projeto Areal, que alguns de vocês, né, devem lembrar, conhecem e tal. E a minha participação, porque aí a gente não pode falar, né, como sou só eu que estou aqui, né, a minha participação no Areal, ela era para, em primeiro lugar, desencaixotar-me dessa moldura que era esse lugar da arte na sociedade, com o seu público, com os seus profissionais, com os seus jargões, com a sua produção, dentro de um círculo fechado que, a meu ver, não afetava o que importa, né? Me desencaixotar disso. E depois me desencaixotar da minha própria persona, né, de artista, que eu começava a perceber que parecia que criava uma diferença em relação a outras pessoas. E aí, claro, a partir de lá, então, eu passei a refletir muito, né, sobre esse fenômeno da distinção social, que, claro, está muito colada à figura do artista, do intelectual e até do público de arte, quando ele se identifica assim, porque não é para menos, né, gente? No passado da arte, lá no passado europeu dela, ela foi durante quantos séculos, né? Um produto na mão de aristocratas, né, da classe mais podre da sociedade, né? Produto da nobreza, né? Produto dessa gente aí que deixou um complexo de ascensão social para a pobre burguesia, vulgar burguesia, né? E a gente comprou isso, nós que somos aí da classe média, de certa forma, a gente comprou esse complexo de ascensão social, essa aspiração, e como a gente não tem a grana, a gente tem o conhecimento, já serve, né? Claro que eu não estou querendo aqui fazer uma fala para baixo e nos depreciar, é só uma autocrítica que eu fiz a mim mesma, e por outro lado, agora a parte legal para a gente, né, assim, para a gente não ficar deprimido aqui, né? Mas a parte legal da arte é que a gente consegue ver isso, que nós somos críticos, né? Fora que muitos de nós, uma grande parte, a grande maioria, eu acho, nós somos boa gente, né? Cheio de boa gente aí, cheio de boa gente que não quer sentir satisfação na vida por uma escalada puramente social que te distinga, que te deixe diferente, que te deixe melhor, que te deixe mais prestigiado, né? Então, a partir, eu estou vendo ali 17 minutos, eu vou encaminhando, né, para deixar aí um ponto para a nossa conversa depois. Quando eu deixei de fazer exposições, né, lá em 2000, fiz uma que outra, assim, quando tem amigos envolvidos, né, mas uma que outra mesmo, acho que foram duas. Né? Eu nunca mais fiz exposições, né? Mas não foi por nada em relação aos objetos de arte, nada em relação ao cubo branco como uma linguagem, nada em relação à linguagem nenhuma, à possibilidade poética nenhuma. Foi porque eu percebi, né, que esse esquema que sustenta as distinções, ele é preguiçoso também. Ele quer trabalhar com aquilo que ele sabe, e o que ele sabe trabalhar é produto, né? É produto e é evento, é no lugar, no espaço, no tempo, com a marca, com as pessoas, né? Então, esse produto, evento cultural, eu pensei, se eu sair disso como artista, eu não fizer mais nada que alimente esse monstro, né? Por que monstro? Porque ele nos convence que a arte só existe através dele, quando é uma mentira. A arte não precisa de evento cultural. Não precisa de nada, na verdade, além de duas pessoas, em qualquer lugar. Além de uma pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? Então, toda essa ideologia para sustentar só uma máquina pobre funcionando, uma máquina de fabricação de distinções. Né? Então, toda a caminhada, assim, de lá para cá,
foi sem manter um currículo, né? Eu destruí todos os meus currículos e nunca mais eu anotei nada do que eu fiz. E me dei conta, isso já faz uns 12 anos que eu fiz isso, que eu destruí os currículos e passei a nunca mais anotar nada. E eu me dei conta que eu continuei trabalhando num monte de lugares, sendo convidada, fazendo parcerias, participando de um monte de coisas, né? Ninguém pede esse tal de currículo. Isso é outra ideologia, não existe. Gente, não existe. O que existe é, se essa fala que eu estou fazendo aqui interessar alguém, eu vou para outro lugar. É só assim. É assim que funciona. Não existe. Isso é uma história que nos contaram, né? E eu comecei a desmontar. Então tá, então eu boto fora o currículo, eu boto fora as exposições, eu boto fora tudo que não for a minha pessoa nos lugares com as pessoas, né? E atravesso todos os lugares, né? As instituições, colaboro, converso com todo mundo, não tenho preconceito, até na Bienal de São Paulo já falei, né? Claro, porque eu era amiga de um curador incidental, que nem é curador de carreira, assim, acho que dessas coisas grandonas, né? Era o artista, né? O André, só por isso, né? Que eu participei lá de uma fala, mas não tenho preconceito, a gente vai em qualquer lugar, né? Mas eu não dependo e não dirijo o meu trabalho artístico para esse lugar. Ele não tem direção, ele está, né? Mas com isso eu fico por aqui para a gente falar, quem sabe depois de alguns, né, sei lá, do que vocês quiserem. Né? Louca para ouvir o Alexandre, na verdade. Na verdade eu tenho vários questionamentos, mas acho que a gente merece ouvir o Alexandre. Mas eu não sabia que tu era tão anarquista assim, Lena. Bom, Sequeira, não sei se tu vai querer compartilhar alguma coisa. Acho que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a fala, o Sequeira vai fazer a apresentação dele e depois juntos, a gente vai conversar sobre tudo isso que aconteceu, né? E que está acontecendo. Que falar depois de uma fala como a da Maria Helena, né? Que delícia te ouvir, que lindo. Muitas coisas me identifico incrivelmente, outras, infelizmente, me sinto um prisioneiro, diferente de ti, por exemplo, estou na academia, onde tem o tal do currículo do Lattes, né? Eu brinco que é o Lattes, mas não mordes. Então, é o meu currículo Lattes, mas não mordes, porque eu não sei nem para que essa porra serve, porque a gente põe tudo lá e nem o salário aumenta, então, porra, o que é, afinal de contas, essa onda aí? Mas, enfim, me sinto, às vezes, um prisioneiro. Mas, sabe, Maria Helena, tem umas coisas que eu lembrei aqui e que também, por sorte, tem algumas obras do destino, assim. Eu lembro da minha primeira exposição individual em São Paulo, que, na verdade, foi o primeiro grande canto da sereia, né? Aquela coisa para a pessoa perder a rota, era no Itaú Cultural, a individual. E teve até uma coisa mega engraçada, que eu estava montando a exposição e me ligou um cara se dizendo que era um repórter da Globo, do Fantástico. E eu jurava, para mim, que era algum amigo de Belém me passando um trote. E eu fiquei tirando o sarro do cara, mas uns bons minutos. Sei, ótimo, adoro, inclusive assisto esse programa. E o pior que era mesmo, tal do cara, porque na época tinha aquela coisa do programa do Fantástico, das passagens de bloco, era uma obra de um artista, enfim, que acabou rolando do meu trabalho. Enfim, era um canto da sereia que ali eu teria tudo para dar aquela, né, aquela enlouquecida, né? E na véspera da exposição, eu ainda estava montando no Itaú, me liga a minha mãe de Belém, dizendo que tinha passado mal em casa e que tinha feito um cateterismo e estava saindo da sala do cateterismo direto para o bloco cirúrgico, ia fazer uma cirurgia de peito aberto do coração, de safena, mamária, enfim. E nessa hora o chão desapareceu. E parece que o destino estava me colocando assim, ok, põe agora na balança e escolha o que importa, afinal de contas, nisso tudo. E olha, tudo aquilo fantástico, exposição, tudo aquilo
ruiu, feito um castelo de cartas, e o meu pensamento todo se voltou para as pessoas que eu amo, para as pessoas, enfim, que me fazem ser quem eu sou. E aí eu reuni rapidamente com a equipe do Itaú e pedi um grande favor. Eu queria que a gente virasse agora, até a hora que for, para deixar a exposição toda montadinha, porque se acontecer algum contratempo, porque a minha mãe implorou que eu não voltasse. Eu disse, ok, mãe, não sei nem como eu estou te prometendo isso, mas vamos lá. E eu falei para ele, se acontecer algum contratempo, eu vou embora e a exposição abre e ok, está montada aí e cumpri meu papel. E, por sorte, correu tudo bem, eu consegui ficar na abertura e sair da abertura para o aeroporto e voltei para Belém. Mas esse caso e vários outros me colocaram para pensar muito sobre, afinal de contas, o que eu buscava, qual é meu projeto de felicidade, enfim. Eu queria partilhar uma coisinha aqui com vocês, um material diferente da Maria Helena, com toda essa fluidez. Eu vou buscar um pouquinho uma coisa um pouco mais estruturada, tá? Me perdoem, mas espero que não seja tedioso. Vocês estão vendo? Alguém me dá um sinal aí? Sim, Agora sim. sim. Legal. Bem, eu começo aqui com uma fala que eu acho bem legal, que um tempo desse eu ouvi do Daniel Souza, lá de Belém. A grande questão de nosso tempo não é a capacidade de produção, mas sim o sentido das coisas. Eu sempre me peguei também muito, também, como a Maria Helena diz, afinal de contas, o que é que eu faço? Eu vim do desenho, da pintura. Quando eu cheguei na fotografia, até a própria fotografia, eu queria subverter a base, eu queria compreender a imagem para além daquele suporte, e depois já nem a imagem era questão. Eu me interessava muito mais pelo acontecimento, pelo fenômeno, do que pela uma produção, vamos dizer assim, de uma obra propriamente dita. Aqui eu coloco assim algumas motivações, né? Claro que o prazer pela imagem. Eu, quando eu era criança, desde criança, meus pais me davam um livro de enciclopédia de museus e eu olhava e eu queria ser as pessoas. Eu olhava aí para o Caspar David Friedrich e eu queria ser esse cara. Eu dizia, esse cara, eu quero ser ele. E olha só, curiosamente, eu fazendo meu mestrado, já num desses trabalhos relacionais, eu encontro o Rafael, um menino que mora lá na Serra do Cipó, num vilarejo, e no momento de total desprendimento, nós dois caminhando, ele sobe nessa pedra bem na minha frente, e eu quase gritei quando eu vi aquilo, porque o Rafael estava de costas para mim na hora que eu fiz essa foto, e eu disse, gente, esse garoto sou eu. Ele é exatamente a projeção de tudo que eu quis ser desde criança. Esse momento, inclusive, foi o momento que eu escolhi o Rafael para trabalhar comigo por 2 anos. Ou agora, né, mais recentemente, que eu transformei a Casa da Minha Família e toda a memória da Casa da Minha Família num site específico, numa residência artística. Né? Isso daí é o site específico que foi montado para a abertura da residência artística e que eu até hoje recebo. Curiosamente, vou receber agora, dia 19, a primeira artista já num período de início de relaxamento aí da pandemia, mas ainda vamos estar trabalhando no álcool em gel e na máscara, mas é a Ana daí de Porto Alegre, que ganhou agora o Diário Contemporâneo de Fotografia, e o prêmio é justamente uma estada aqui. Então, ela está vindo para Anacanaã. E ela está vindo primeiro para passar 4 dias para a abertura, aí volta para Porto Alegre, e a residência vai ser em março. Enfim, imagens que eu começo a também superpor. Aí o Lucas, que eu encontrei, um menininho de 5 anos de idade em Nazaré do Mocajuba, um dos trabalhos que deu uma disparada nessa minha relação de trabalhos, enfim, de encontro colaborativos. O Lucas hoje está com 19 anos de idade, é meu afilhado, e os meus vínculos, meus trabalhos têm um pouco disso, eu nunca consigo desmamar, a minha família vai só aumentando, e eu convivo com todo mundo, e o Lucas é um presente que o destino me trouxe e que também faz com que
essas fronteiras entre arte e vida se tornem tão difusas, né? O mundo, eu sempre acreditei no mundo como algo inventado, como quando o Rafael, que eu falei para vocês, me confidenciou que tinha medo porque a vila dele estava sofrendo ameaças de discos voadores. Ele me apresentou esse projeto que ele queria construir uma armadilha para capturar discos voadores. E eu construí com ele a armadilha e a gente virou o jogo. A vila toda começou, primeiro, a reconhecer aquele garoto que antes todo mundo ria e dizia que era um garoto perdido em fábulas e um grande sonhador. O Rafael foi se transformando no grande guardião da vila e com quem eu convivi por 2 anos, e foi uma experiência linda demais. A crença na existência de um duplo. Essa foto, por exemplo, foi o disparador do meu doutorado, quando eu peguei essa foto de um jornal e me deparei com aquele goleiro ali em pé no centro, com uma camisa preta e listras fininhas brancas, um gorro na cabeça. Eu exatamente, no rosto, no ombro, no modo de me colocar em pose. Eu dei um grito quando eu vi essa foto e peguei o recorte de jornal velho, fui com a minha mãe e disse: o que é isso aqui? Quem é essa pessoa? Ela disse: é teu avô, que era o goleiro do primeiro formação do time aqui de Belém, e foi quem comprou a casa, essa casa que eu estou falando, e que hoje eu sou o último morador da casa. E o doutorado virou um romance de uma saga de uma casa atravessando tempos, onde existe um único personagem, mas existem 2 fios, 2 pontas do fio seguradas por 2 criaturas. Numa ponta inicial, meu avô, e lá na ponta final, o duplo dele. Que desde criança eu sempre acreditei que podia ter gente igual a mim, igualzinha a minha pessoa, vivendo em algum outro lugar e fazendo coisas que eu poderia dizer que seriam minhas. Aí detalhes do Site Specific, em que eu misturo a fábula com a realidade. Aqui bem embaixo tem uma carteira de identidade do meu pai, que já morreu há 20 anos. Lá no alto, uma fotografia que eu fiz da sepultura dele, mas também pelo meio fotografias que eu adquiro de feiras de antiguidade, e eu acredito piamente que sou eu e meu pai, às vezes atribuindo até afetos que a gente nunca experimentou. Uma epistemologia da imaginação, sempre acreditei que imagem não se refere ao mundo, não registra o mundo. A imagem funda, ela inaugura mundos, ela nos oferece mundos. Então, sempre acreditei e sempre busquei na imagem essa possibilidade. Esse é um trabalho, por exemplo, de Tiradentes, que eu trabalhei com criancinhas numa escola da periferia da cidade de Tiradentes, em que todos me diziam que eram heróis, tal qual o Tiradentes. Não, o Tiradentes era herói, mas eu também sou, eu cuido da minha mãe, eu ajudo a minha mãe com meus irmãozinhos. E eu comecei a pedir que todos desenhassem quais eram os seus superpoderes, pintassem, desenho mesmo. A gente recortava, fotografava e depois, no próprio computador do colégio, eu ia fazendo a fusão e fazer com que eles experimentassem viver essas experiências. Meu mundo teu. Para mim, não há nada no mundo, nem no passado, ou tampouco no presente, que encontre na linguagem uma conciliação. Eu também costumo dizer que, ao evocar uma experiência vivida, tanto mais nos aproximamos dela, quanto mais assumimos o risco pelo que falta ou abunda em nosso relato. E... Caramba, onde é que passa? Sim, perdão. Esse foi um desenho que eu fiz até aí por conta do meu doutorado, quando eu me dei conta que eu estava envolto. A minha própria vida, o meu relato era uma mistura, era uma profusão de coisas inventadas. Às vezes, aí eu resolvi reunir verbos de ação, teorias, procedimentos artísticos e comecei a fazer essa grande maresia, essa grande correnteza que leva a gente na vida e a gente vai vivendo numa confusão que a gente já não sabe mais o que é exatamente nosso, o que é do outro, o que é do coletivo. Aqui foi um trabalho que eu desenvolvi na cidade de Forlândia, aqui em Belém, com crianças, numa escola municipal.
Essa cidade, para quem não sabe, foi criada pelo Henry Ford, com o sonho Acho que não de produ- passou, Siqueira. Ah, perdão, eu passei só para mim, olha Agora só. sim. Agora sim? Tá aí, tá aí? Estão vendo? Então, Sim, agora essa sim. cidade foi criada por Henry Ford. Ele fez uma cidade no interior do Pará para coletar borracha, para abastecer as indústrias dele de pneus na América, e foi um fiasco, né? Porque ele só não sabia o que era Amazônia. Levou uma peia, metade dos funcionários dele morreram de malária, mas a cidade hoje ainda existe, uma vila, parece uma vila meio fantasma, com várias edificações da década de 1920, super americanas, e, ao mesmo tempo, nativos, morando, né? E eu resolvi fazer um trabalho com eles, com a garotada, de fotografar e transformar em carimbos. E esses carimbos, na verdade, as crianças brincam de recompor essa paisagem, enfim, essa cultura visual do seu lugar, compreendendo valores que são ribeirinhos e valores americanos. Os carimbos ficaram no colégio como material educativo. Com eles mesmo também eu falei que surgiu uma vila por conta de uma semente, mas não deu certo, que essa semente era um sonho de uma única pessoa, com objetivos só para ele. E falei, se a gente tivesse que plantar outras sementes aqui, de que Forlândia está precisando para avançar? Bora criar essas sementes? E eles criaram 20 sementes lindas, uma mais linda que a outra. Aqui tem só duas, a semente de felicidade e a semente de criatividade. Eu fiquei com vontade de levar para um laboratório e eu queria essas sementes para plantar por aí, porque eles me deram uma lição de cidadania que é um tapa na cara de muito político, né? E aqui no Vale do Jequitinhonha, garotos da periferia também que eram mal vistos no centro da cidade, achavam que eles iam roubar, que eles iam não sei o quê. Acabamos fazendo uma guerrilha visual em que eu projetava esses meninos que não eram bem quistos nas casas mais abastadas do centro, e eles aí comigo gritavam, isso aí, é nós na cidade, é nós ocupando. Os carros freavam, batiam palma da janela. Enfim, um gesto muito simples, mas um gesto de guerrilha em que a gente brincou de mudar o mundo a partir de imagens, né? Aqui entre o eu e o outro e ninguém, quando existir se rende ao encantamento. Eu misturo as coisas da minha vida com a dos outros, a ponto de, por vezes, nem saber se foi ou se não foi. Mas acho que é porque não há tempo nem razão para separar. Aqui sou eu e o Rafael, o guardião da vila. Ali é Lapinha, lá embaixo, a vila dele. E o Rafael, aí no nosso último dia, a gente estava se despedindo para ir embora e resolveu escalar o morro. Foram 2 horas e meia de escalada e foi um dia de despedida que eu nunca vou esquecer. Foi uma coisa linda demais. Não falo muito porque eu começo a me dar nó na garganta. Isso daqui é Londrina. Garotos que viviam em periferia norte e sul não podiam se encontrar, que dava confusão, dava briga, dava desentendimento. Fiz um workshop com garotos do norte e do sul, onde, dentre outras coisas, a gente fez retrato de todo mundo, picotou retratos e recompôs os rostos totalmente híbridos para que a gente pudesse discutir sobre alteridade, também sobre um pouco da gente que está no outro. Um trabalho também mega simples, que não é nada, a não ser encontro para falar sobre imagem e potência de imagem. Eu tenho urgência de falar, porque falando eu posso mudar minha vida e, quem sabe, contribuir para a mudança da vida de outros. Eu, Jefferson e Tayana, no trabalho que eu desenvolvi, Meu Mundo Teu, em que passei também 1 ano trabalhando com esses 2 meninos, que foi uma lição mágica. E eu acho que eu me perco, quem sabe, por viver numa região onde o horizonte, ao se oferecer de forma tão generosa, me estimula a seguir rumo ao desconhecido, a tudo que é novo. E esse é o horizonte da minha região, onde toda vez que eu olho, parece que isso daí me devolve o meu tamaninho, o meu tamanho no lugar em que eu vivo e talvez até no planeta.
e me reorganiza também espiritualmente. Eu busco também muito na poesia, também leio muito romances, poesias, às vezes mais até do que teoria. Eu nunca consegui falar muito cabeção, sabe? Embora eu esteja na academia, a minha fala não consegue ser cabeção, porque eu acho que a teoria nunca foi muito meu território assim, onde eu me sinto seguro. Eu acabo buscando mais nos que também fabulam a partir da palavra. Se bem que a ciência também não deixa de ser uma grande fábula, né? Um grande exercício de... Ou talvez, quem sabe, eu me perca por um desejo de me encontrar no outro, de fazer da vida uma experiência que reconheça a fabulação, a alegria, ou mesmo a dor, minha e do outro, como matéria para exercício da resistência. Dona Rosa, em Nazaré do Mocajuba. Um outro trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, que foi a constelação de Tião, eu descobri um acervo de um fotógrafo, de um trabalho maravilhoso, que morreu pobre na favela que ele morava, no Morro da Providência, e que o destino fez com que eu me encontrasse com a irmã dele, logo depois que ele tinha morrido, e a irmã, desocupando o quartinho que ele morou, ia jogar fora todo o acervo fotográfico dele, porque ela não tinha de guardar, ela tinha que entregar o quarto. E eu peguei o material com autorização dela e ainda ficou sob a minha tutela, mas depois ela acabou entregando, a família acabou entregando em comodato no Museu de Arte do Rio. E aí eu fiz a constelação de Tião, em que eu devolvia o olhar do Tião para a população do Rio e do Morro da Providência. Aí tem monóculos, que são esses pontinhos coloridinhos, negativos, todos protegidos, em vidro duplo, com toda aquela competência que museu que tem dinheiro consegue fazer. E essas linhas pretinhas são curvas de nível que definem a geografia do Morro da Providência, que foi onde essa constelação brilhou por muito tempo. Aqui, Ser com a Memória, um trabalho que eu fiz desses crimes silenciosos que acontecem ainda na Amazônia e sempre em que cemitérios são destruídos no meio da madrugada por jagunços, como uma forma de apagamento de laços de afeto e vínculos culturais das pessoas com a terra. A primeira coisa que fazem é, de madrugada, destruir todos os cemitérios, jogar os ossos fora, numa tentativa de fazer com que as pessoas se desapeguem do lugar, porque ali já não tem mais os seus vínculos simbólicos. Eu acho que o grande desafio a que somos submetidos hoje diz respeito não à liberdade, mas à igualdade. E vida longa aos colecionadores de arma perdida, meu parco legado de poucas certezas. Eu creio no papel político do corpo, que se lança em microcircuitos de afeto, que tenham por fundamento o desamparo, que abdiquem de certezas totalizantes e tomem a vida como um sistema de produção e reprodução de material que nos proporcione assumir certas possibilidades de entendimento a despeito de outros e, por gestos e palavras, afirmar o direito das mais variadas formas de viver. É isso, gente. Obrigadão. Acho que a gente pode começar agora uma conversa legal. Obrigado pela paciência, tá? Incrível. Se fazia sentido reunir vocês dois antes, agora passou a fazer mais sentido ainda, né? Porque, inclusive nessa sequência, né? Da Lena falando, depois o Sequeira, né? Porque a Lena traz uma crítica e um questionamento forte sobre ser artista e qual é o papel do artista. E mais do que isso, Lena, eu acho que ser artista pode ser algo ruim para a minha vida, pode me tirar da vida, né? Mas, no fim das contas, vocês são dois artistas que acabaram na vida criando estratégias de subversão desse lugar de distinção que são muito produtivas, né? Para se aproximar das pessoas como pessoas mesmo e estar junto no mundo, né? A gente tem, eu acho, mais uns 10 minutos.
Dá Então, para 15, 20 minutos, a gente precisar que ótimo. abrir para Então, perguntas. eu acho que a gente abre para perguntas, né? Porque senão também eu tenho um monte de coisa para conversar, mas eu acho que é melhor que as Vamos pessoas possam participar. Tá aberto para perguntas, conversas, tá bom, gente? abrir seu microfone agora. Vamos adiar nossa conversa para uma mesa de bar, não é? Pode ser ótimo, né? E que seja logo. É que seja logo. Se não tiverem perguntas, a gente vai se atirar e vai sair fazendo também. Fica todo mundo tímido quando a gente chama as perguntas. As pessoas podem se desmutar, Léo? Pode? Então tá. Podem só apertar a barra de status, a barra de espaço, ou clicar ali no microfonezinho. Quem quiser falar, pode falar direto. Se não, vamos nós também e a gente Bom, se aproveita. ninguém tem pergunta, eu tenho uma questão, então. Porque eu acho assim, acho que nesse lugar de quebra dessa distinção, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é interessante em se dizer artista, né? Que é a possibilidade de fazer qualquer coisa, né? A gente tem a possibilidade de construir uma casa para que ela caia. Um engenheiro, um arquiteto pode fazer isso, né? A gente pode se dar o luxo de querer construir uma casa para que ela caia, né? E isso é interessante, né, me parece. Mas eu acho que, por exemplo, a gente pôde ouvir aqui muitas estratégias, que são as estratégias do Alexandre, para reduzir, pelo menos, né? Para conseguir um lugar horizontal de contato com pessoas, com humanos e não humanos, eu acho. Aí, né? É com humanos, mas é também com não humanos, é com animais, é com plantas, né? É com os lugares. Mas eu queria ouvir um pouco de ti, Lena. Quais são as tuas estratégias? Assim? Eu sei de algumas, mas eu acho que o pessoal não conhece. Algumas pessoas não conhecem. Bom, eu acho também interessante, talvez só, de dizer que eu estou nos últimos 5 anos observando o artista visual que eu fui até 2015, e enquanto eu observo, eu escrevo, né? Eu tenho me dedicado bastante à literatura, que eu não achei que fosse me dedicar especificamente, escrever sem partir das artes visuais, que o escrito sempre participava, né, do meu trabalho como artista visual, já, né, todo esse período aí do século XXI, né, desde a virada do século. Mas eu tenho observado a artista visual que eu fui e não estou enxergando a artista visual que eu serei, o que é uma coisa boa, né, que eu virei a ser. Enquanto eu não enxergo nada, eu escrevo, né? E também eu fiz um esforço, assim, nesses 5 anos, de me desligar, né, daquilo que eu tinha associado através da construção do meu trabalho, que era isso, né? Maria Helena é aquela pessoa que faz, enfim, que trabalha estando aí, está trabalhando, e das situações que vão se apresentando, ela vai abraçando. Essa era uma das estratégias, né, que eu chamava de encostia, que é um termo até tirado dos agricultores que praticam enxerto, né? Uma vez eu vi um agricultor dizendo que na agricultura tudo dava certo quando se encostava uma coisa na outra, né? O cara disse, encosta que dá certo, era o jeito dele explicar uma técnica de enxerto, de produzir um enxerto, né? Uma muda por enxerto. E eu praticava isso, né? Uma das estratégias era essa, né? Era artista, então, que na sua vida cotidiana para em alguma situação. Era isso, se encostar, né? Encostar é não invadir a situação, não sugar a situação, simplesmente estar ao lado dela e ver o que acontece. Aí vem as propostas, aí vem uma conversa que te leva para uma outra direção, né? Inclusive teve uma experiência, para dar um dado concreto dessa artista que eu fui até 2015, que o Cris se referiu, né? Que é uma experiência dos pôneis, né? Lá da estrada, que não sabe de nada, resultou num livro, que foi uma experiência de 6 anos. As experiências estavam cada vez mais longas, né? Que eu vivi com a minha amiga,
e artista visual, Ana Flávia Baldisserotto, na cidade de Eldorado do Sul, aqui perto, né? Então, eu propus, assim, a partir dessa encostia, né, como procedimento, que a gente aceitasse tudo que viesse que fosse saudável. E a Ana também propôs as estratégias dela, né, de diálogo, de conversa, de escuta. A minha era essa: o que propuserem, que não fizer mal, estiver ao meu alcance, for para coisas positivas e alegres. Bom, a gente entrou a pé em Eldorado e saiu com 4 pôneis, teve que comprar um sítio. A sorte é que na época tinha um prêmio que eu me candidatei lá e ganhei a minha parte, né, que precisava, porque não ia ter onde botar os pôneis, né, depois de 6 anos. E isso a gente relatou depois num livro, né? Então, eram práticas assim: encosta numa situação e espera, simplesmente aceita, conhece as pessoas, vê como elas vivem, né? O que a gente pode aprender. A gente aprendeu muito ali sobre o gaúcho a pé, né? Esse gaúcho que mora na periferia de Porto Alegre, que vem a Porto Alegre para trabalhar no supermercado grande, ou na construção, né? Ou no comércio, ou como cobrador de ônibus, não sei o quê, mas ele veio do campo e parou na periferia de Porto Alegre, que do outro lado do nosso Guaíba já é campo, né? E ali ainda é um lugar que ele reconhece como sendo o lugar dele. E Eldorado do Sul era isso. Eram pessoas campeiras, né, que não tinham mais espaço para ter o seu cavalinho e já tinham essas atividades urbanas. E a gente ficou 6 anos ali convivendo com essas pessoas na encostia e começamos a nos envolver no ramo dos cavalos, que não tinham, enfim, não tinham para onde ir, e dos cavalos mais chatos de todos os cavalos, né, mal-humorados, que ninguém queria, que eram os pôneis, que, claro, né, foram todos jogados em cima das forasteiras que não entendiam nada de cavalo e estavam ali. A gente, enfim, se associou a um potreiro e foi indo. Foram 6 anos nisso, isso era um dos procedimentos, né? E eu digo que de 2000 para cá, até 2015, esses 15 anos, foram de desaprendizado, demora muito para tu desaprender. Aí, depois que eu saí disso, e também tive uma série de mudanças bem fortes na minha vida, inclusive depois do final do Projeto Areal, a morte da minha mãe, desfiz um esquema de trabalho que eu tinha de aulas, não sei o quê, desfiz uma série de sociedades, perdi pessoas e tal. Não era uma fase ruim, era uma fase da vida, assim, com coisas muito boas acontecendo. Aí que eu resolvi observar, porque eu vi que já tinha muitos artistas também já trabalhando dessa forma. E eu pensei se eu era como eles ainda, que eu precisaria da arte para estar na vida. E hoje eu acho que não. Eu acho que a arte não me serve para nada que me parece assim. Eu estou observando, né? Enquanto isso, eu escrevo. Mas também não estou fazendo muita coisa com esses livros. Eu tenho uma preguiça social. Eu fiz esse último livro, eu lancei praticamente entre amigos, guardei todas as caixas aqui em casa. E eu penso, mas eu tenho que fazer. E esse último coisa, livro... né? Esse último livro foi uma coisa que eu fiquei sabendo, e quando foi lançado eu não fiquei sabendo. Pois é uma preguiça, né, de evento, né? Eu estou adorando, gente, essa parte da quarentena, a vida sem eventos, eu acho tão bom, né? Não tem data comemorativa, não tem evento, não tem nada disso. Isso eu acho muito bom. Agora, realmente, o barzinho, o chopp, os amigos, né, que não são um evento, né? Mas assim, mas eu ainda vou fazer, não é uma coisa contrária, entende? É que eu só quero entender o que vem. É só isso, só quero entender o que vem e fluir, né? Enquanto isso, a minha criação está toda voltada agora para as escritas. Eu estou com outro livro concluindo, não sei, espero, estou sendo otimista, mas espero em 2021 ter terminado. Maria Helena, até nesse finalzinho, você está contemplando também, não, na tua fala toda, você está contemplando uma pergunta da Tica, né, que ela acabou de fazer no chat, o que os move hoje, né, e você falando. E Tica, posso te dizer que eu, na verdade, ainda vivo um duplo, né? Eu sou professor e procuro afirmar o espaço ainda de onde, na verdade, eu pago minhas contas como professor da universidade, trabalho na Faculdade de Arte, adoro estar com meus alunos. Agora à tarde eu estava numa aula remota que me interessa muito. E, ao mesmo tempo, essas relações que eu estabeleço, que elas acontecem, elas se oferecem para mim. O trabalho eu nunca sei exatamente como ele vai ser até o momento que ele
que ele me aponta, né? Mas acho que a questão da imagem, hoje eu vejo assim, onde a gente está metido, até esse contexto todo, o contexto global, o quanto, na verdade, a nossa sociedade está tão ditada por uma lógica visual, por uma cultura visual, e o quanto, na verdade, a imagem se colocou num centro, assim, num centro de questões e, ao mesmo tempo, como um instrumento muito potente de poder, de uso, né, pelo poder. E o quanto, na verdade, é muito importante que alguns encontros aconteçam em torno de possibilitar que todos, né, não apenas alguns que se dizem letrados, mas que todos sejam capazes de aprender uma imagem com todas as suas dobras, né, de possibilidade, de significação, enfim, uma certa apropriação crítica do que constitui efetivamente uma imagem. Então, é um exercício que, na verdade, me satisfaz também na medida em que me constrói nesse entendimento de imagens. Acho que, de alguma maneira, eu posso colaborar com outros nesse sentido, mas me sinto muito mais contemplado. Eu sempre acho que eu volto dessas experiências assim grávido. Parece que eu vou precisar de alguns anos para processar isso tudo que eu estou experimentando. Acho que talvez, eu não sei se eu te respondi, Tica, mas sem dúvida alguma essas relações que se estabelecem onde a imagem é quase que como um elemento agregador. E aqui, imagem, quando eu falo, vamos esgarçar ela em todas as suas possibilidades, a imagem do pensamento, a imagem do desejo, a imagem do sonho, enfim, compreender ela em toda a sua amplitude. A palavra está aberta, se alguém tiver alguma... Olha, tem uma pergunta aqui, Movimento Santa Catarina, sobre a imagem. Da expressão. Aquilo dali, eu queria te falar, eu não sei, eu estou falando com alguém que é do movimento, né? Esse trabalho, por isso que eu não estou te falando, chamado pelo nome. Esse trabalho ele teve um deslocamento muito curioso, que ele é uma apropriação poética de um momento que não corresponde exatamente à destruição dos cemitérios. Eu estava numa festividade do Dia dos Finados, aqui no Nordeste do Pará, em que eles têm umas cerimônias que eles chamam de iluminação. Eles iluminam o cemitério todinho, levam comidinha, fica todo mundo sentado no cemitério comendo, rindo, e ficam até falando anedotas dos seus entes, né, mortos. É uma coisa assim que lembra muito essa perspectiva do Dia dos Mortos do México. E nessa noite, um garotinho brincando, porque tem muita criança também brincando, vai todo mundo, vão todas as famílias, o garotinho pegou uma vela e jogou para o mato. O cemitério ficava no meio de uma clareira de areia, no meio da mata, e o cemitério o entorno começou a tocar fogo. E eu comecei a ficar em pânico. Assim, qual é o momento que a gente tem que fugir daqui? E eles, não precisa fugir, porque aqui o centro é todo de areia, o fogo não vem para cá. E eles continuaram nas sepulturas, falando, comendo comidinha, e eu fui acalmando. E eles me pediam também fotos, porque tem muito essa coisa da família também pedir foto para ter depois na sepultura, e também na própria festividade, que para eles é uma festividade que eles passam semanas preparando. E eu fotografei, fiz muitas fotos para eles e outras fotos que ficaram comigo. E anos depois, no Marajó, eu trabalhando até para um projeto do governo que trabalha com titulação de terra, eu ouvi os relatos dos cemitérios destruídos. E esses são capítulos que são feitos no meio da madrugada e ninguém vê. Quando os nativos chegam, o cemitério já está destruído, que não pode ter
no caso, provas, né? Então, isso acontece na calada da madrugada. E quando eles me falaram desses acontecimentos, imediatamente o meu pensamento se voltou lá para a festividade. E eu acabei vendo naquelas imagens da festividade uma possibilidade de me referir a esses capítulos monstruosos, né? Mas que ninguém tem acesso, a gente só tem acesso ao que restou, né, do crime, não pode ter testemunha. E acabei descobrindo nessas fotos da festividade uma possibilidade de me referir a esse capítulo. Então tem esse deslocamento aí, porque, sem dúvida, num momento desses de tamanha crueldade, seria bem difícil a gente estar fotografando, claro, né? Não sei se eu te respondi, não sei se eu estou falando com um grupo ou com uma única pessoa. Não, eu acho que é isso, eu acho que respondeu, porque de fato é isso, né? Não são imagens da destruição do cemitério, né? São imagens que desloca, né? É um deslocamento, é um empréstimo poético de um outro contexto. E engraçado que o relato ele veio bem depois para mim, quase 2 anos depois. E quando as pessoas começavam a me relatar desses crimes, era no interior do Marajó, numa área de quilombos, que também está tendo um conflito muito sério por lá. E, na hora, as pessoas me relatando, as imagens voltaram assim para mim do dia do incêndio lá na festividade, né? E que foi um incêndio, a princípio, parecia que o único nervoso da situação era eu, sabe? As pessoas estavam todas assim, não, isso é só mato queimado e não vai chegar aqui na gente. Acabou que logo depois o fogo foi baixando mesmo e a festa acabou numa boa, né? Gente, nos aproximamos das 8h20. Eu quero agradecer muitíssimo Maria Helena e Alexandre e a todo mundo que está aqui. Nós encerramos essa conversa com uma salva de palmas.